pessoal, a gente está estudando o livro Nascimento, Casamento e Morte, do Tim Keller, e a gente está no último capítulo, capítulo 8, que o nome do capítulo é A Ruptura da Morte. Não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Esse é o segundo capítulo do livro, falando sobre como lidar com a experiência da morte. O capítulo anterior ele vai tratar da questão de como enfrentar a morte sem temor, e vai dizer que o fato de que a morte não é o fim, e também que o aguilhão da morte se perdeu, que é o pecado, isso nos ajuda a enfrentar a morte sem temor. Nesse capítulo, a ideia é trabalhar como enfrentar a morte dos nossos queridos, né? E um versículo que o livro começa diz assim, em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, diz: Irmãos, não queremos que vocês se entristeçam como o restante da humanidade que não tem esperança, pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e portanto também cremos que Deus trará justamente com Jesus aqueles que nele dormiram. Então Paulo coloca duas coisas aqui, que ele diz para a gente se entristecer, mas não como o restante da humanidade, mas se entristecer com esperança. Então Keller ressalta bastante que é importante na experiência do luto pelo ente querido se entristecer. É importante não negar o sofrimento desse momento. E o exemplo que se cita é quando Jesus ele vai quando Lázaro morre, e Jesus mesmo sabendo, né, que ele vai conseguir ressuscitar Lázaro depois, mas no momento antes dessa ressurreição ele chora, né? Ele chora, ele também se enfurece com o fato de Lázaro ter morrido. A ideia é que a morte ela não é algo natural no plano de Deus para a criação. Então é correto o sentimento de tristeza e de até certa raiva em ver a criação sendo destruída de alguma maneira. Então a morte é um momento assim. Mas a ideia não é se entristecer perdendo todas as esperanças, né? Paulo fala que se entristeçam, mas com esperança. Uma experiência de apenas de uma tristeza, um sofrimento, ela pode levar a gente numa direção de ficar com pessoas amarguradas e até mesmo perder a alegria nessa vida para a jornada adiante. Então ele vai nessa direção de pedir para a gente ter esperança, mas como é que isso pode acontecer, né? Então a ideia é que a esperança nesse momento ela é como se fosse uma espécie de tempero nessa situação de sofrimento, né? A comparação é quando se usa, por exemplo, o sal para conservar a carne, né? Nesse momento é como se a esperança fosse um sal que a gente pudesse passar nessa experiência de sofrimento, né? E há razões profundas no cristianismo, na fé cristã, de por que a gente pode ter esperança nessa situação de sofrimento, nessa situação de luto, né? E então Keller ele cita 3 motivos de esperança que a gente deve usar nesses momentos de sofrimento, de perda de um ente querido. O primeiro motivo é
é o de esperança pessoal. É a crença que os nossos queridos, né, que morreram descansando em Cristo, eles ressuscitarão. E nós também, no futuro, ressuscitaremos e estaremos juntos com Ele. E essa experiência futura é uma experiência completa de amor, uma experiência de relação, de amor é infinito, né? Então, as experiências que a gente tem de relacionamento, né, de amor com os nossos queridos, ela é pálida ou muito fraca em relação ao que vai ser na eternidade. Então, essa experiência é relacional, né, pessoal, né? Os nossos queridos ressuscitarão, nós também com eles, e teremos comunhão e uma comunhão plena com eles. O outro motivo de esperança é de esperança material, né? Então, a ideia de que a ressurreição, a restauração que Deus tem, né, para a criação é uma redenção de todas as coisas, né, de toda a criação. Então, a realidade futura da ressurreição, ela envolve um novo corpo num novo céu e nova terra, né? Então não é uma realidade etérea onde a gente só vai ter uma realidade espiritual, mas uma realidade física mesmo, né? Natural, de natureza, né? Ali a gente vai poder, enfim, abraçar, a gente vai poder rir, cantar, criar coisas, escrever, uma série de coisas. Eu acho uma das partes mais belas das promessas que tem na fé cristã, a da restauração de todas as coisas. E as pessoas, né, que morrem em Cristo, elas vão ter essa plenitude também material, né? Nosso futuro não é imaterial. No reino de Deus não vamos levitar como fantasmas, vamos caminhar, comer, abraçar e ser abraçados, vamos amar, vamos cantar, pois teremos cordas vocais e vamos fazer tudo isso com grau de alegria, excelência, satisfação, beleza e poder que não somos capazes de imaginar no presente. Vamos comer e beber com o Filho do Homem. E a última esperança importante é a experiência beatífica. E essa tem a ver com um encontro pleno com Deus, né? com Jesus. Nessa realidade já presente, a gente pode ter essa experiência da presença de Deus, a alegria do encontro com Deus, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo comunica a beleza de Deus, a realidade da presença de Deus. Isso acontece nos nossos momentos de oração, momentos devocionais, momentos que estamos louvando a Deus. Já a gente pode ter essa experiência do encontro com Deus. Mas na eternidade, essa experiência vai ser completa. E ela é aquilo que a gente mais anseia. Tudo que a gente busca no presente, quanto a satisfação, realizações, uma série de coisas, ela tem o desejo último de ver a beleza, a grandeza de Deus, experimentar a presença de Deus, experimentar o amor dele. E a eternidade, ela é uma promessa de que essa experiência do encontro com Deus, ela vai ser plena, né? Esse é o momento em que eu vou estar diante de Deus, como Keller fala, né? Vou ser plenamente conhecido, não vou ter medo disso, porque ao mesmo tempo eu serei plenamente amado por Deus. Então essa expectativa desse encontro pleno com Deus e
e que os nossos entes queridos também vão ter essa, esse encontro, ele alegra o nosso coração, ele consola o nosso coração é, nesse momento, nesse momento é difícil. O último ponto que o Kelly coloca e que é muito importante é que a esperança cristã ela tem uma garantia que está baseada em Jesus, né? Eu posso ter medo de que, por exemplo, as, meus amigos ou enfim, familiares, entes queridos, né, que morreram, ou eu mesmo, eu posso ficar com medo de não ter a participação dessa redenção, né, no futuro, porque eu não sou perfeito, eu sou falho. Então pode existir essa sensação de que eu não vou ter isso, né? Mas o que o Keller coloca é que essa esperança ela é garantida, né? E ela é garantida não por conta justamente disso, da minha capacidade de ser perfeito, mas por conta do que Jesus fez, né? De uma conquista que ele fez, né? Ele morreu, ele pagou o preço, e, e como ele morreu e pagou o preço, se eu estou nele, descanso nele, ele me ressuscita, né? E eu estou nele, né? Se eu morri com ele, eu também posso ressuscitar com ele. Então eu tenho completa garantia de que toda essa realidade futura ela vai acontecer. E então a minha esperança é uma esperança verdadeira, né? Ela pode crescer e afastar essa escuridão. Então, nesses momentos de perda, de grande sofrimento, a gente deve temperar esse momento com essas esperanças que a gente tem em Jesus sobre a realidade futura, né? A realidade da ressurreição, tanto nossa quanto dos nossos entes queridos. E nessa expectativa de encontro, né, com Deus. E o Keller termina dizendo pra gente que a gente deve ir cantar de alegria, né? E ele cita aqui um hino do George Verberten, que diz assim, sobre a vitória de Jesus sobre a morte, e porque isso, enfim, deve fortalecer tanto a nossa esperança, nos dá esperança. Diz assim o cristão: ai, pobre morte, onde está tua glória? Onde está a tua afamada força, teu antigo aguilhão? Morte, diz assim: ai, pobre mortal, ignorante da história, vai e lê como matei teu rei. O cristão diz: pobre morte, e quem com isso foi ferido? Tua maldição lançada sobre ele torna-te amaldiçoada. A morte diz: os vencidos podem falar, mas um dia tu morrerás. Estes braços te esmagarão. E o cristão por fim diz: não me poupes, faze o pior que puderes. Um dia serei melhor que antes, e tu, muito pior, deixarás de existir. Então o cristão pode dizer para a morte assim: venha, não me poupe, faça o pior que puder. Atinja-me com teu golpe mais potente. Quanto mais me humilhar, mais alto me elevará. Com quanto mais força me acertar, mais radiante e glorioso serei. Então, enfim, que essa reflexão ela possa nos ajudar muito, né? Ele já mesmo não tendo no momento, né, tido alguma perda, mas se alegrar com essa esperança futura, né? Que já atinge a realidade presente. Muito obrigado, um abraço. A gente vai continuar seguindo com outros livros aí
fazendo devocionais aqui no canal.